Ouçam a minha história sobre uma menina que viveu nestas margens do rio sagrado que mais tarde os homens vão chamar Koa. Eu sou um espírito do passado que foi gravado nestas rochas num tempo muito antigo que chamaram período neolítico. A história que vos vou contar passou-se aqui nestas margens do rio há mais de 5.000 anos. Chamava-se Jona, a rapariga de cabelos encaracolados que um dia chegou a Koa. A viagem até aquele vale demorara dias. Do cimo da encosta íngreme, os olhos perdiam-se pelo espaço do vale mágico. A água corria lá no fundo e as paredes rochosas que a envolvia lembraram-lhe o colo quente da mãe. Ali, junto a um novo fogo que agora não conseguia compreender e que a deixava sem fôlego. Tão diferente seria a sua vida ali, longe do sítio onde nascera. A planície litoral, apertada entre as montanhas do interior e as dunas que se estendiam por dezenas de quilómetros até ao mar. O grupo seguia mais à frente, descia a encosta íngreme, à esquerda, onde as paredes rochosas se atenuavam e, na outra margem do rio, um renque de arbustos e árvores selvagens seguia até um prado de erva rasteira, onde passava um pequeno rebanho de carneiros. A meio do caminho, os animais deixaram de pastar e olharam na sua direção. Um deles baliu em sinal de alarme. Daí a pouco chegaram ao seu destino. A aldeia avistava-se ao longe. Os pássaros cantavam quando Jona viu pela primeira vez o acampamento. Ela olhava para a sua nova aldeia. Tentava adivinhar qual seria a sua nova casa entre aqueles agricultores e pastores do Vale de Koa. A aldeia era pequena, cerca de 30 pessoas, 5 famílias unidas por laços de parentesco ou por união com outros grupos. À volta, viam-se alguns terrenos cultivados com cereais e outras plantas que Jona, ao longe, não identificou. Um grande rebanho de ovelhas espalhava-se pela encosta verde. Viam-se também algumas cabras. Naquele lugar, que mais tarde terá o nome de Quebradas, não se contavam mais de uma dezena de casas construídas com troncos, ramos e barro. Algumas delas tinham um tear junto à porta, do lado de fora. Uma mulher idosa, de aspecto venerável, caminhou para ela e pegou-lhe na mão. Era a mãe do clã, a mulher mais respeitada e a líder de todos. Ela percebeu, sem lhe dizerem, que aquela criança tinha sido encontrada e vinha com um ar assustado. Não perguntou como a tinham encontrado. Levou-a para uma das casas feitas de ramos que estava no centro da aldeia. Lá dentro, ofereceu-lhe uma sopa de favas com um bocado de carne de carneiro. As perguntas ficaram para depois. Ao centro da casa, Jona viu a lareira, onde ardia o fogo, rodeado por um círculo de pedras. Suspenso sobre o fogo, estava uma grande vasilha de barro. Ali, à volta da lareira, trabalhavam a argila, moiam-se os cereais, comia-se e dormia-se. À noite, sonhou com o vale e com os animais que bebiam no rio. Animais que pareciam bois, mas muito maiores do que aqueles que ela conhecia, e vermelhos da cor do sangue. Sobre os bois, viu figuras de 2 homens ou mulheres, também pintadas de vermelho, que pareciam dançar e saltar sobre as cabeças dos bois. Não sabia por que estava a sonhar com algo que nunca tinha visto. Era tudo muito estranho e, ao mesmo tempo, belo. Jona, com o passar dos dias naquela aldeia, começou a conhecer melhor aquele clã e as suas atividades. No clã do vale, quando o dia começava, os homens partiam para a caça, levavam os rebanhos para os pastos. Outros defendiam a aldeia de possíveis ataques de povos vizinhos. As mulheres ficavam na aldeia cultivando a terra, fazendo tecidos ou objetos de cerâmica e cuidando dos filhos. À noite, os habitantes da aldeia reuniam-se à volta da fogueira, comendo e bebendo. Quando havia decisões a tomar, conversavam e decidiam em comum. A aldeia neolítica estava geralmente localizada junto a cursos de água,
para possibilitar a irrigação dos terrenos agrícolas. Essas aldeias de argila ou madeira eram pequenos aglomerados populacionais que não ultrapassavam numa centena de habitações. Eram casas de planta circular. No interior das habitações podiam ser construídos silos para armazenamento dos produtos agrícolas. Os habitantes das aldeias neolíticas prestavam culto à deusa mãe, adorando-a e venerando-a. A sobrevivência dos seres humanos dependia da fertilidade da terra. A deusa mãe era um dos símbolos dessa manifestação religiosa. No período neolítico, a mulher tinha um papel de destaque. O trabalho feminino dividia-se entre o cultivo da terra, o artesanato e as tarefas domésticas. A mulher tinha um papel de relevo na subsistência da comunidade, pois executava as tarefas domésticas e cuidava dos filhos. A tecelagem, a cerâmica e a cestaria eram atividades artesanais praticadas pelas mulheres. Estas atividades eram de grande relevância para a comunidade, pois garantiam o vestuário, a utensilagem de armazenamento e transporte de produtos agrícolas. No entanto, a sua principal função era a função reprodutora, que garantia a perpetuação e crescimento da comunidade. Mulheres e homens desempenhavam papéis importantes e complementares na sobrevivência da comunidade. Como mulher, Jona sabia-se respeitada. Tudo vivia nela, e ela, como os homens do seu tempo, consideravam a vida como uma dádiva de que beneficiavam não apenas o homem, mas toda a natureza. Os ciclos vitais sucediam-se harmoniosamente e tornavam-se o tema central dos seus sonhos. Contaram-lhe, certo dia, que havia um lugar secreto no rio que o clã do Val só podia visitar uma vez por ano. Esse dia estava a aproximar-se e Jona também iria visitar o lugar sagrado, pois ela já era do clã. Jona começou a ficar ansiosa para conhecer o lugar, onde a gente da aldeia se reunia todos os anos para cultuar os seus antepassados lá embaixo, no rio, e pedir a fertilidade da terra, dos animais e dos seres humanos. Finalmente, o grande dia chegou. Todos esperavam ansiosamente e prepararam-se o melhor que podiam para descer ao rio, ao lugar onde os seus antepassados praticavam o culto aos deuses. Durante todo o ano, aquele local estava interdito ao clã. Só lá podiam ir naquele dia especial, acompanhados pela mãe da aldeia, que era a mulher mais velha do grupo. Era um dia de festa, aquele que escolheram para comunicar com os seus deuses. Iriam fazer um banquete com a carne do carneiro tenro, transportado até lá e depois ser sacrificado. No caminho, recolhiam bagas sumarentas para acompanhar a carne na cerimónia. Jona estava cada vez mais ansiosa à medida que se aproximavam do local, saltando pedras e poças de água estagnada. Depois de uma curvatura do rio, Jona reparou surpreendida com o que via. O rio corria apertado entre duas paredes gigantescas de granito. Olhou para uma das rochas de granito junto a uma poça de água e viu dois animais pintados na rocha. Olhou atentamente para outra rocha e viu cabeças de animais inclinadas, como se estivessem a beber a água que corria no rio. Disseram-lhe mais tarde que era com uma pedra vermelha chamada ocre, que, depois de moída, faziam a tinta da cor do sangue. No sítio que muito mais tarde irão chamar de Faia, ela viu 4 grandes representações de cabeças de bois selvagens auroques agrupadas, um dos quais é figurado como que saindo do interior da rocha. Estavam profundamente gravados e pintados com um ocre. Viu ao lado, noutra rocha, uma cabeça de cavalo e uma cabeça de um boi selvagem cruzadas. Por cima, viu uma grande cabra gravada na rocha e pintada a vermelho. Agora percebia por que razão aquele lugar era sagrado e estava interdito aos homens, exceto naquele dia especial.
Todos compreendiam que era preciso deixar os deuses em sossego. Ela lembrou-se do que lhe tinham dito sobre aqueles desenhos. Talvez, como agradecimento de uma boa colheita, os homens tivessem representado ali os animais e as figuras humanas, homens e mulheres, desenhados sem grandes pormenores pelo artista mais talentoso do clã, treinado pela mãe. Aquelas figuras homenageavam a fecundidade, a produção dos homens e dos animais e os ciclos da natureza, as estações do ano, enfim, a reprodução da vida. Para Jona e para as pessoas do seu tempo, os fenómenos da natureza eram difíceis de compreender. Acreditavam nas forças da natureza, no sol e na lua, ou seja, pensavam que tinham poderes mágicos. Os homens desenvolveram cultos e representações para procurar a proteção e o benefício da natureza, para auxiliar a produtividade dos solos, a fecundidade dos animais e dos homens. Jona recordou com o aperto que sentira no peito mal chegara ao vale. Aquele era sem dúvida um vale sagrado, onde os homens comungavam com os deuses há muitas gerações. Explicaram a Jona que alguns animais ali representados eram tão antigos como o início dos tempos, quando os homens ainda não conheciam a agricultura, nem criavam animais que lhes fornecia leite, carne, lã e peles macias. Alguns animais representados são de um tempo que mais tarde os homens irão chamar de Paleolítico. Mas por cima desses animais sagrados, o clã fez uns desenhos de homens importantes que já morreram e se juntaram aos antepassados e aos deuses do clã. Vivem agora noutro mundo, o mundo dos deuses. Esses homens santos do clã foram levados para a sua casa de pedra, para se juntarem aos deuses e aos seus antepassados, no sítio que mais tarde viria a chamar-se Anta ou Dolmen, de Pera do Moço. Esse monumento tinha 7 pedras colocadas na vertical e uma grande laje por cima. O monumento funerário estava todo coberto com terra e pedras, e a ribeira corria ao lado. Disseram a Jona que a pintura tinha sido feita com muito cuidado. Primeiro, o artista do clã do vale fez uns traços finos com uma pequena pedra. Depois, começou a cobrir a imagem com tinta de ocre, misturado com gordura aplicada, com a ajuda de pincéis de pelos de animais e uma espécie de almofada feita de fios de lã. Até ao fim da festa, em honra das divindades e dos antepassados do clã, Jona quase não desviou o olhar daquelas pinturas e gravuras mágicas. Queria aprender a pintar como aquele artista do clã do vale. Jona iria ser uma mulher muito importante para aquele clã. Viveria muito tempo. Dirigiria muitas cerimónias do clã no fundo do vale do rio, que os homens mais tarde chamarão de Koa. Na verdade, Jona foi a mulher mais idosa e mais sábia que o clã alguma vez conhecera. Aprendeu tudo o que havia para aprender sobre aquele vale sagrado desde o início dos tempos. Na última festa que Jona chefiou, o clã decidiu que era tempo de fazer uma nova pintura nas margens do rio, para se juntarem às outras dos antepassados e dos seus deuses. Prepararam o material necessário, levaram o seu melhor carneiro, procederam aos seus rituais e depois pintaram a mais bonita imagem daquele lugar que mais tarde os homens chamarão Faia de Cidadilha. Gravaram a imagem da sua mãe mais venerável, a figura da própria Jona. O clã ainda não sabia que no inverno seguinte iriam conduzir o corpo da sua mãe para o seu túmulo megalítico da Pera do Moço, onde já descansavam alguns dos seus antepassados mais importantes. Seria sepultada com a mais bela taça de cerâmica que o clã possuía, com um moinho de granito para não lhe faltar farinha no outro mundo. Ali descansaria em paz até que os arqueólogos do século XX descobrissem a sua pintura na parede de rocha quase inacessível da margem do rio e os outros objetos na anta de Pera do Moço. Esta história foi inspirada no texto de Filipa Melo, publicado na revista Visão, número 143 de dezembro de 1995, intitulada Koa, Viagem no Tempo. A história de Filipa Melo referia-se aos grupos humanos do período paleolítico.
Nesta nossa adaptação, avançamos quase 10.000 anos para o período neolítico, a altura em que viveu a nossa personagem, Jonah, e a sua família.